Então, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trouxe para vocês uma decisão aqui do Tribunal Regional Federal da Terceira Região. Uma decisão extremamente recente, do dia 12 de maio, está aqui na tela, ó, 12 de maio de 2022. Portanto, há 2 dias que essa decisão está aqui no portal de notícias do Tribunal Regional da Terceira Região. Vamos à notícia. O TRF3 garante benefício assistencial a adolescente com deficiência auditiva. Jovem apresenta incapacidade parcial e permanente para atividades. Então, se você quer entender o que aconteceu aqui, eu vou ler essa notícia, eu vou te mostrar na legislação onde que está a fundamentação da decisão, tá bom? Se você quer entender tudo isso, fica comigo até o final desse vídeo. Antes de mais nada, se inscreva no canal, ative as notificações para você ficar por dentro aí dos seus direitos. Compartilhe também, se possível, com certeza você vai ajudar alguma pessoa. E caso fique com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, ou se você tiver alguma sugestão de pauta, pode deixar nos comentários também, que a gente volta a gravar novos vídeos com a maior satisfação, tá bom? Então vamos entender o que aconteceu aqui. Primeiramente, houve uma sentença, sentença, determinou o INSS concedeu o benefício de prestação continuada a um menino de 15 anos com distúrbio auditivo. O INSS recorreu, tá bom? E aí o desembargador federal aqui, Sérgio Nascimento, manteve a sentença. Breno, primeiro de tudo, por que que é um benefício de prestação continuada? Aqui, essa resposta é bem simples, tá certo? Nós estamos falando de um adolescente. Então, provavelmente, ele não entrou no mercado de trabalho, né? Nunca pagou o INSS. Então, nessa situação aqui, ele não pode receber nenhum benefício além do benefício assistencial. Então, ele não pode receber um auxílio-doença, ele não pode receber uma aposentadoria por invalidez, justamente porque ele nunca pagou o INSS. O nosso sistema previdenciário, para concessão de benefícios, eles são dependentes de contribuição, ou seja, é um sistema contributivo e retributivo. Você primeiro paga, primeiro você contribui, depois você recebe a retribuição por essas contribuições, tá bom? Então, no caso aqui, nós estamos falando do benefício de prestação continuada previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. Apesar, né, vou fazer um parêntese aqui, apesar desse benefício ser pago pelo INSS, ser administrado pelo INSS, ele não é um benefício previdenciário, tá bom? Ele é um benefício assistencial, é tanto que ele está previsto na Lei Orgânica da Assistência Social. E aí tem algumas diferenças. Por exemplo, ele sempre vai ser no valor de um salário mínimo. Um auxílio-doença, por exemplo, ele pode ser mais de um salário mínimo. Esse benefício ele também nunca vai ter um 13º, né? Já o auxílio-doença, já uma aposentadoria por invalidez, tem o 13º. Então, essas são algumas diferenças no que tange aqui ao benefício propriamente dito, né? Como que ocorre o pagamento desse benefício. Vamos continuar aqui com a nossa notícia. Para o magistrado, ficou comprovado que o jovem preenche os requisitos de deficiência e da hipossuficiência necessários para o recebimento do BPC-LOAS. Então, o que é isso aqui? Para a concessão do benefício, não basta ter uma doença. É necessário que se comprove que essa doença caracteriza uma deficiência. E, além disso, é necessário comprovar a hipossuficiência. Agora, vamos lá. Onde que está isso na lei, Breno? Então, vamos pegar aqui, ó, Lei 8.742, que é justamente a lei orgânica da assistência social, e vamos ver o que ela diz. No seu artigo 20, o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprove não possuir meios de prover a própria manutenção, nem de tê-lo provido por sua família. Então, como eu falei, ó, o benefício de prestação continuada vai ser sempre no valor de um salário mínimo mensal, pessoa com deficiência ou para o idoso a partir dos 65 anos de idade, que prova que não possui meios de prover a manutenção, sua manutenção, né, e nem de tê-la provida por sua família. Ou seja, é necessário comprovar uma deficiência financeira por parte de toda a família que mora ali com aquela pessoa. Vamos entender, então, o conceito de família aqui, segundo essa legislação. Para os efeitos dispostos no caput, a família é composta pelo requerente, o cônjuge ou companheiro, os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros, os filhos e os enteados solteiros e os menores tutelados, desde que vivam sob o mesmo teto. Então,
é necessário que essa família esteja ali no mesmo teto. Não adianta pegar um parente distante, né? Por exemplo, o parente lá distante, um primo, ele é, sei lá, promotor de justiça, ele é juiz, ele é um vendedor muito bem sucedido, tem um alto salário. Não adianta pegar um parente distante assim e dizer, ah, não, ele aqui poderia prover o sustento dessa pessoa. Não, é a família que vive sob o mesmo teto, né? Então, é necessário ter esse vínculo de parentesco e é necessário que viva sob o mesmo teto, tá bom? Então, primeiro critério aqui, o que que é a família, né? Segundo, para os efeitos da concessão do benefício de prestação continuada, considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições. Então, é necessário aqui ter uma doença que impeça a participação de modo amplo na sociedade e que seja uma doença que gere um impedimento de longo prazo. Precisa de natureza física, mental, intelectual ou sensorial. É, bom, medicina não é bem minha área, né? Lógico, eu sou da área jurídica, mas creio que, no caso aqui dos autos, tem a relação de natureza sensorial, afinal, o som é um dos sentidos, né? O sentido auditivo. Então, provavelmente, essas questões aqui que criam uma barreira que impede esse adolescente de participar de forma plena da sociedade, tá bom? Então, vamos lá, prosseguir aqui. De acordo com o processo, a perícia médica realizada em 2020 atestou que o adolescente é portador de disacúsia bilateral de grau profundo, diagnosticado quando ele tinha 1 ano e meio, tá certo? Então, vamos entender agora o que que é essa disacúsia. Peguei um material que foi publicado aqui numa, acho que é uma revista, isso. Diz que é a Faculdade de Medicina de Sorocaba e Centro de Ciências Médicas e Biológicas da Pontífica Universidade Católica de São Paulo, ou seja, da PUC de São Paulo, é esse material, tá certo? Então, vamos ver aqui. Vamos lá. A perda da capacidade auditiva em maior ou menor grau é denominada disacúsia, que pode ser definida definitiva ou transitória, progressiva ou estacionária, em diversos graus de intensidade. Conforme o grau de perda auditiva, classifica-se em leve, moderada, severa e profunda. Então, vamos ver aqui. Foi classificado disacúsia bilateral, portanto, nos dois ouvidos, né, dos dois lados aí do sistema auditivo, de grau profundo. Então, ele está aqui no grau mais severo de todos. Ó. É leve, moderado, severo e profundo. Então, com certeza aqui é o pior de todos, é o que causa maior dificuldade e causa maior perda auditiva, deve ser essa profunda. Pode ser leve quando a perda é entre 26 a 40 decibéis, moderada entre 41 a 70 decibéis, severa entre 71 e 90 decibéis e profunda acima de 91 decibéis. Então, dá para perceber aqui que realmente é uma perda auditiva bem grave, né? 91 decibéis já é um som bastante considerável que esse adolescente ele não consegue ouvir. Deixa eu ver a conclusão aqui desse estudo. Portanto, é importante o diagnóstico da deficiência auditiva através de um detalhamento exame. Tá, deve ser alguma matéria que deve discutir acerca do diagnóstico e do tratamento desse tipo de doença, tá bom? Não li a matéria completa, trouxe aqui apenas esse pedaço para poder explicar o que que é essa deficiência. Então, trata-se de uma perda auditiva grave, né, que afeta aí até 91 decibéis, perda auditiva de até 91 decibéis. Portanto, e ambos os ouvidos, né, já que é bilateral. Segundo o laudo, o menino apresenta capacidade parcial e permanente, além de restrições para o desempenho das atividades do dia a dia. Então, aqui a gente vê que ele realmente tem obstáculos, né? Aqui, barreiras e pode obstruir a participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, eles têm barreiras aqui, inclusive para atividades
do dia a dia. Foi ponderado ainda pelo desembargador, pelo magistrado, que, em se tratando de criança, deve-se ter em conta as limitações que a deficiência impõe ao seu desenvolvimento e a atenção especial que se necessita. O estudo social relatou que o núcleo familiar do adolescente é formado por ele, seus pais e uma irmã. Então, vamos lá. Como é o núcleo familiar? Cônjuge ou companheiro, os pais, e na ausência de um deles, a madrasta ou padrasto, os irmãos solteiros e os filhos. Então, está aqui, seus pais e a irmã, que também é portadora do distúrbio. O menino tem acompanhamento com a equipe fonoaudiológica e otorrinolaringologia, e mesmo utilizando aparelho auditivo, apresenta dificuldades para escutar e se comunicar. Olha só, mesmo com o aparelho, para esse adolescente é difícil a questão da comunicação. A família residia em uma ocupação em uma comunidade de São Paulo com rendimento mensal de 450 per capita, proveniente do trabalho do pai. Ao analisar o caso, o relator considerou a hipossuficiência pela condição vivida pelo jovem e frisou que o estado de saúde demanda despesas extraordinárias. Então, o, 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 o magistrado considerou as despesas aqui para a questão do cálculo da renda familiar. Vamos ver se a gente observa aqui. Olha só. Regra geral. Observando os demais critérios de elegibilidade definidos na lei, terão direito ao benefício financeiro de que trata o caput deste artigo a pessoa com deficiência ou a pessoa idosa com renda familiar mensal per capita igual ou inferior a um quarto de salário mínimo, tá bom? Então, aqui a gente vê que o magistrado concedeu o benefício mesmo com a renda superior ao definido na legislação. Eu não tenho acesso a esse processo para poder saber exatamente o que aconteceu. Mas, segundo essa matéria, né, o magistrado considerou as despesas. O relator considerou a hipossuficiência pela condição vivida pelo jovem e frisou que o estado de saúde demanda despesas extraordinárias. Então, muito importante aqui, quando você for fazer esse pedido de concessão de benefício assistencial, benefício de prestação continuada, previsto na Lei Orgânica da Assistência Social, importante comprovar suas despesas médicas, porque você vai poder retirar esse valor aí do cálculo da renda, né? Então, sei lá, você, por exemplo, aqui nesse caso, são 4 pessoas, né? Os dois pais, a irmã e o menino, quatro pessoas. 4.500 per capita, a gente está falando de uma renda mensal de R$ 1.800. Então, com certeza, pelo menos uma boa margem de certeza aqui, né? Já que eu não tive acesso aos autos, então não dá para dizer nunca que é 100% de certeza, mas uma boa margem de certeza que eles apresentaram os comprovantes de gasto médico e o que o juiz fez foi abater esses gastos da composição da renda familiar para chegar no limite legal permitido, tá bom? Provavelmente foi isso que aconteceu aqui. Então, mais uma vez, sempre que você for entrar com esse tipo de pedido, comprove quais são as suas despesas médicas, que isso vai te ajudar aí na questão da caracterização da hipossuficiência e vai ajudar o magistrado a calcular melhor como que é o seu enquadramento nessa questão aqui da renda familiar e, de repente, consegue a concessão do benefício, tá bom? Falou ainda, entendo que o autor e sua irmã são pessoas com deficiência, com necessidades próprias, sendo que a família conta tão somente com a renda obtida pelo seu genitor, tá bom? Houve recurso ainda, né? Em primeira instância, a sétima vara da Previdência de São Paulo havia determinado a concessão do benefício a partir de 15/8/2020. O INSS recorreu, alegando que não foi preenchido o requisito de miserabilidade, né, justamente por causa desse ponto aqui, né, a renda per capita familiar é 450 per capita, portanto superior à previsão legal, em uma análise simplesmente objetiva, uma análise simplesmente matemática, né, sem considerar outros fatores. Por outro lado, o autor pediu a reforma parcial da sentença, a fim de que o benefício fosse concedido desde 3/12/2012, data do pedido, junto à autarquia. O relator negou provimento às apelações. Tendo em vista o transcurso de tempo entre o requerimento administrativo e o ajuizamento da ação em 19/6/2019, então, olha só, esse caso, o benefício foi, foi lá o pedido foi em 2012, ó,
né? Aqui não tem a data de quando que foi negado pelo INSS, mas o benefício foi em 2012, mesmo que tenha demorado aqui 1 ou 2 anos para o INSS analisar esse pedido, né? Um período bastante longo, a gente ainda estaria falando em 2014, e só em 2019 que eles entraram com a ação. Então, trata de um princípio aqui no direito que a gente fala que a pessoa também tem a obrigação de mitigar as suas perdas, ou seja, ela tem a obrigação também de prevenir as suas perdas. Então, se desde 2012, né, 2012, 2013, 2014, ele já tinha a negativa do INSS, por que que passou 5 anos para dar entrada nesse requerimento? Eu sei que tem a questão aí das pessoas que não têm muita orientação, pelo visto é uma família simples aqui, humilde, né? Mora em comunidade, então não deve ter tanto acesso à informação. Talvez tenha, como que muitos clientes chegam às vezes aqui no escritório, né? Eles dizem que não sabiam que tinham direito, que alguém os alertou. Em uma conversa, né, eles contaram a situação, reclamaram porque o INSS negou o benefício, e aí alguém disse que eles têm direito e devem procurar um advogado. Muitos clientes chegam aqui no escritório dessa forma. Então, provavelmente isso aconteceu nesse formato também, né? Mas o judiciário tem aplicado essa questão do dever de mitigar o próprio prejuízo. Ou seja, você não pode passar tanto tempo para requerer o benefício. Aqui a gente estaria falando, se o benefício tivesse sido negado em 2012 ainda, a gente está falando aí de aproximadamente 7 anos para dar entrada no processo judicial. Então, por esse motivo, né, foi negado o pedido de conceder o benefício desde 2012 e foi mantida a decisão do juiz que concedeu desde o dia 15 de 8 de 2020. Mantém o termo inicial a contar da data da realização da perícia socioeconômica, tá bom? Então, isso que aconteceu aqui, então vamos só recapitular. Deficiência auditiva, a disacúsia é uma perda da capacidade auditiva. No caso aqui dos autos, é uma perda profunda, acima de 91 decibéis. Trata-se de um adolescente, portanto, como nunca contribuiu para o INSS, não tem direito a um benefício de auxílio-doença nem de aposentadoria. O que resta a alternativa é o benefício por incapacidade temporária. O laudo médico comprovou essa situação aqui, né, de deficiência, impedimento de longo prazo na natureza física, mental, intelectual, sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Isso aqui foi comprovado pela perícia médica. E a avaliação social também comprovou a questão da hipossuficiência. Lembrando que, regra geral, para ser caracterizada essa hipossuficiência, é necessário comprovar que o grupo familiar tem a renda inferior ou igual a 1/4 de salário mínimo. Essa família é composta pelo cônjuge, companheiro, pelos pais, na ausência de um deles, pela madrasta ou padrasto, pelos irmãos solteiros e os filhos, enteados solteiros e os menores tutelados que vivam sob o mesmo teto. Então, o que todas as pessoas junto ganham, né, tem que dar igual ou inferior a 1/4 de salário mínimo. Aqui nesse caso desse processo, foi superior e, pelo que está escrito na matéria, parece, né, é o provável que aconteceu, que o juiz desconsiderou, tirou, né, abateu da renda familiar os gastos com medicamento, tá bom? Considerou a situação aí em que a família vive, não teve uma aplicação, apenas aplicação da letra fria da lei. Ele aplicou os princípios que regem aqui a concessão desse tipo de benefício. Então é isso, tá bom? Se você ficou com alguma dúvida, deixe aí nos comentários. Se você tem alguma sugestão de pauta, deixe nos comentários também. E agora que você já é inscrito, ative as notificações para ficar por dentro dos nossos vídeos. Dê o joinha, vai ajudar o YouTube a distribuir esse conteúdo. Com certeza você vai ajudar alguém que precisa ter esse conhecimento, que de repente está em busca aí de conseguir o seu benefício no INSS. Um grande abraço e até o próximo vídeo.